O Oscar de 2022 já acabou, é bem provável que muitos dos filmes que vocês queriam que tivessem ganho não ganharam ou sequer foram indicados, e adivinha só, esse tipo de coisa acontece todo ano. O Oscar não é, a gente sabe que não é termômetro oficial de nada, mas no imaginário popular ele ainda ocupa esse espaço de que ele é definidor ali dos melhores filmes do ano, ainda é a principal premiação, mas ao longo da história vários filmes que resistiram ao tempo, que ainda são muito lembrados e ainda influenciam diversos realizadores, também não ganharam a estatueta principal ou sequer foram considerados. Por isso que eu resolvi fazer uma lista hoje, o vídeo é um pouquinho diferente, falando sobre 5 filmaços que eu adoro, que são muito importantes, que são eternos na memória do público e que não ganharam a estatueta. O primeiro filme que eu separei para falar aqui na nossa lista sequer concorreu na categoria principal do Oscar de 1956 e é um filme bastante memorável, influenciou diversos atores principalmente e tá na memória de todo mundo que gosta do cinema clássico. Esse filme recebeu um nome bizarro no Brasil de Juventude Transviada, é o Rebel Without a Cause, seria a tradução literal Rebelde Sem Causas. Filme de 55, dirigido pelo Nicholas Ray e, claro, com atuação principal do James Dean, ator que influenciou uma geração de outros atores, é um ícone do cinema, morreu muito jovem e essa interpretação dele é uma das mais memoráveis da sua curta carreira. E o Juventude Transviada não só não foi considerado na categoria principal do Oscar, concorreu ali a apenas 3 categorias, o filme não estava na categoria principal e o James Dean não estava entre os indicados a melhor ator. Tá certo que a concorrência era bem grande naquele ano, venceu o Marlon Brando e estava também ali entre os finalistas o Humphrey Bogart, que é também um dos melhores atores de todos os tempos, mas, enfim, é a sensação meio estranha de uma atuação tão memorável não ter sido lembrada pela academia. E esse filme, falando rapidamente sobre ele é basilar, ele é muito importante não só para atuações que vieram depois, como para o subgênero em si, que é o do coming of age, né? Seria o gênero quando você chega a uma certa idade, filmes de transição da adolescência para a vida adulta, ou às vezes da infância para a adolescência. Vários dos meus títulos favoritos se encaixariam nessa subcategoria, filmes do Richard Linklater, por exemplo. E o Juventude Transviada, o Rebel Without a Cause, é um desses filmes que foi bem importante para aquela época. Mostra um choque geracional muito grande desse rebelde sem causas, interpretado pelo James Dean e a sua família, sua visão mais tradicional de ver o mundo. É uma bela história, é um filme obviamente mais antigo, mas ele te prende todo o tempo. Eu tenho vontade de reassistir, inclusive faz bastante tempo que eu assisti pela primeira vez, mas resolvi citar aqui só para não deixar passar. É um filme que eu não vejo muito presente nesse tipo de lista sempre que rola a premiação do Oscar, quando a gente fala dos grandes injustiçados, eu não costumo ver muito presente o Juventude Transviada. Outro filme que eu separei para falar aqui, esse sequer foi considerado em nenhuma categoria, foi um filme que passou batido pela premiação de forma inaceitável, é um dos meus filmes favoritos, é Era Uma Vez no Oeste, filme de 1968, dirigido pelo que talvez seja o meu diretor favorito, que é o Sérgio Leone. Eu poderia aqui colocar outros filmes como O Bom, o Mau e o Feio, que é, na versão brasileira, é Três Homens em Conflito. Poderia colocar também o Era Uma Vez na América, que é um dos meus filmes favoritos, mas o Era Uma Vez na América teve vários problemas ali na pós-produção que acabaram prejudicando ele. Mas esse filme, Era Uma Vez no Oeste, de 68, eu considero inaceitável que ele não tenha sido sequer lembrado pela academia. Esse filme é um western dirigido pelo Sérgio Leone, mais um, depois de uma sequência de filmes. Ele tinha dirigido a trilogia do Dólar, e esse filme é de uma beleza incomparável, assim. Eu recomendo a todos que assistam, reúne atores como Henry Fonda, Charles Bronson. Ele tem tantas cenas memoráveis, trilhas sonoras e interpretações e momentos específicos que de novo, é um pouco inaceitável que ele não tenha sido lembrado. Esse filme é claramente, de uma forma muito comovente, muito bonita, já uma forma do Sérgio Leone fazer uma grande reflexão sobre o tempo, usando esse gênero do faroeste, que ele já tinha trabalhado antes. Isso dá para ser visto tanto pelas atuações impecáveis, quanto pela maneira como ele movimenta a câmera, como ele posiciona a câmera, sempre nos long shots, nos planos distantes, quanto nos close-ups, muito próximo ali dos olhos dos atores, que nos passam essa emoção
né, e essa reflexão de fato sobre a mudança dos tempos que aquela localidade está passando. Isso obviamente também está muito presente pela trilha sonora do grande Ennio Morricone, né, um grande parceiro do Sergio Leone em vários filmes, a maneira como essa trilha surge em vários momentos do filme, e enfim, tanto pela melodia quanto pela maneira como ela é colocada em cenas tão específicas, e é muito importante também, é uma coisa que eu acho que sempre vale lembrar, que ele mostra que o western, o faroeste, é um grande gênero que está sempre se reinventando. Não sei se vocês acompanharam recentemente essa polêmica envolvendo o Ataque dos Cães, né, grande filme, né, do ano passado, da Netflix, e o Sam Elliott, né, um ator que já fez vários westerns, deu uma frase muito infeliz e sexista em vários aspectos, dizendo que aquele não era um western de verdade, o que infelizmente me decepcionou um pouco, porque mostra também uma certa ignorância do próprio Sam Elliott, como um cara que fez tantos faroestes, participou de tantas produções desse sentido, de não saber que o western, por definição, é um gênero que está sempre se reinventando, sempre se desconstruindo. Lá atrás, nos filmes, sei lá, com John Wayne, por exemplo, depois nos filmes do Sergio Leone, que era um diretor italiano, né? Era chamado de Spaghetti Western, Western Spaghetti, filmes italianos, né, retratando o Velho Oeste, porque de fato esse é um cenário, uma época, um ambiente, né, que permite personagens e histórias que façam inúmeras reflexões, como Ataque dos Cães fez brilhantemente bem, questionando, por exemplo, a masculinidade tóxica. Sim, o faroeste também é um local, um espaço para se refletir sobre isso, para se fazer questionamentos sobre isso, e isso é muito bonito a forma como isso foi feito nesse filme, por exemplo. Então, lá em 68, ou mesmo nos filmes que vieram antes, o Sergio Leone já mostrava isso, que o faroeste, não só ele não precisa ser filmado nos Estados Unidos, como vários filmes não foram, como ele também não é um tema, né, um gênero preso a teorias do passado, enfim. Pode e deve sempre se desconstruir, se reinventar e trazer novas e frescas histórias, como todo grande gênero faz. Os próximos filmes da minha lista, diferente desses que eu citei agora, eles foram mais considerados pela academia, tiveram presentes em mais de uma categoria, poderiam ter ganho e não ganharam, e não necessariamente todos que eu vou citar aqui foram uma grande injustiça, mas são filmes que eu acho que poderiam ter ganho, em alguns casos eu acho que deveriam ter ganho, e que já são mais lembrados. O primeiro que eu vou citar agora não está sempre presente em listas como essas que eu estou fazendo agora, por isso que eu me propus a fazer uma lista um pouquinho diferente. É o filme de 1967, em inglês The Graduate, e aqui em português ficou conhecido como A Primeira Noite de um Homem, filme dirigido pelo Mike Nichols e interpretado, né, no papel principal pelo Dustin Hoffman. O que eu posso dizer sobre esse filme? Ele também poderia se enquadrar nesse subgênero do coming of age, né, de uma idade específica, de um momento de transição de um homem para a vida mais adulta e do que é esperado dele, os vários conflitos internos pelos quais ele está passando. A história vocês provavelmente conhecem, um homem que volta para casa dos pais ali, tá num momento de indecisão, acaba se envolvendo com uma amiga de seus pais, uma mulher muito mais velha, depois acaba se apaixonando pela filha dela, enfim, são vários conflitos que acontecem nesse meio tempo de uma forma dramática e ao mesmo tempo divertida, né? O roteiro tem várias pitadas ali que são cômicas, mas ao mesmo tempo que faz a gente refletir todo o tempo sobre o que está acontecendo internamente entre aqueles personagens, não só o do Dustin Hoffman, como os outros envolvidos ali. E esse filme eu acho que ele deveria ter ganho, enfim, ele perdeu No Calor da Noite, no Oscar de 1968, porque a minha lista ela foi muito embasada assim, tá? De pensar de filmes que resistiram de uma forma incrível ao tempo e que são muito lembrados até hoje. Até onde eu sei, o Oscar não está escrito em nenhum lugar que os filmes para ganhar precisam ser os que vão resistir melhor ao tempo, mas entendendo essa como ainda a principal premiação do cinema, eu acho que esse é um fator bem importante. E A Primeira Noite de um Homem está recheado de cenas e momentos, e a trilha sonora do Simon Garfunkel e a atuação brilhante do Dustin Hoffman está cheio de momentos ali que estão no nosso imaginário popular e que influenciaram várias outras cenas do cinema que estão presentes em vários outros filmes, inclusive. Vale lembrar aqui, só para uma menção ao 500 Dias com Ela, tem uma cena bem emblemática com A Primeira Noite de um Homem. Então fica aqui a minha recomendação para quem ainda não assistiu, que veja esse filmaço que é um dos meus favoritos. Eu confesso que para fazer essa lista, eu precisei me controlar para que essa lista não se chamasse Martin Scorsese, porque eu poderia citar vários
filmes dele que deveriam ter ganho, poderiam ter ganho. E o Toro Indomável, com a interpretação principal do Robert De Niro, que ganhou o Oscar de melhor ator em 1981, inclusive muito merecidamente, ficou forte, engordou e atuou de forma brilhante. É um filme que conta a história do boxeador, o Jake LaMotta. É um filme que, como eu vou dizer, é um filme de 1980, feito todo em preto e branco. Isso é dizer menos de 1% do que é o filme. Foi dirigido de uma forma muito ousada. A história foi contada de uma forma muito inovadora para os padrões da época. Eu assisti inclusive uma vez, aliás, assisti várias vezes uma entrevista do Dustin Hoffman e do Robert De Niro no David Letterman, em que eles ficam falando sobre as várias grandes produções que os dois atores participaram, e no momento em que eles falam sobre o Toro Indomável, o Dustin Hoffman fala uma coisa muito importante, muito bonita, assim, que eu sempre lembro, sempre que eu falo desse filme. Ele diz que esse filme mudou a experiência de se ir ao cinema. Isso é uma frase que define bem o que foi essa produção, quanto ela rompeu paradigmas e acabou não levando o prêmio principal numa das grandes esnobadas da academia ao Martin Scorsese. O próximo filme eu ia falar de Os Bons Companheiros, mas como eu falei, eu não quero que a lista seja só do Scorsese. Eu acho que Os Bons Companheiros deveria ter ganho o Oscar em 91, é o filme mais lembrado daquele ano, mas tem dois fatores que me fizeram deixar de colocar ele nessa lista aqui. Um é que a concorrência era bem grande, tinha o Poderoso Chefão Parte 3 nesse mesmo ano e o Dança com Lobos, que muitas pessoas gostam de lembrar que não deveria ter ganho. Eu acho que é um filmaço, é um filme que me tocou muito, eu acho que não foi injusto ter vencido, mas de fato, né, Os Bons Companheiros eu acho que ele é mais lembrado, ficou mais na memória popular, é mais icônico para a história do cinema e é um dos melhores filmes do Scorsese. Outro fator que me fez não citar ele aqui é porque ele está presente em quase todas as listas que são feitas de filmes que deveriam ter ganho o Oscar e não ganharam. Então eu quis fazer um pouco diferente, já que já tem vários canais e listas aí falando sobre esse filme. Eu resolvi citar O Irlandês, de 2019. Esse é um filme que eu confesso para vocês que eu fico muito dividido, porque, por um lado, se a gente for categoria por categoria em que ele concorreu, foram 10 no Oscar de 2020, eu não consigo achar injusto nenhum dos vencedores. Acho que todo mundo ali mereceu. Esse ano teve o Parasita, que foi um filmaço, uma coisa muito importante, o Parasita ter ganho, mas ao mesmo tempo eu olho para essas 10 categorias e eu fico pensando como é que pode O Irlandês, esse filme que foi tudo isso, não ter ganho nenhuma. Vou citar só alguns fatores aqui que para mim simbolizam por que esse é um filmaço que deveria ter ganho pelo menos algum prêmio. Ele marca, em primeiro lugar, uma reedição de uma das parcerias mais geniais da história do cinema, na minha opinião, que é do Scorsese com o Robert De Niro. Eles já fizeram muitas obras-primas juntos e não faziam um filme juntos desde 95, desde Cassino, então foram 24 anos de espera para que eles finalmente se reunissem. Eu inclusive ouvi o Robert De Niro falando sobre a produção desse filme lá por 2011, e desde então eu fiquei aguardando, foram praticamente 8 anos esperando para que O Irlandês saísse. Outro fator importante, trouxe o Al Pacino, outro dos grandes atores dessa geração, para finalmente contracenar com De Niro num filme de máfia, dirigido ainda pelo Scorsese. Então era uma coisa que para mim e para muita gente era muito aguardada. E mais do que isso, trouxe praticamente de volta da aposentadoria o Joe Pesci, um dos grandes ícones dos filmes de gangsters, um grande ator que estava praticamente aposentado, e ainda trouxe o Harvey Keitel, outro ator brilhante da sua geração, amigo de longa data do Scorsese, fizeram várias parcerias juntos, então foram vários elementos reunidos nesse filme, inclusive esses atores, eles estão numa cena todos juntos, que é a cereja do bolo ali, um presente para quem aguardou por esse filme durante tanto tempo. E o último fator, que eu acho que é o principal, que eu vou citar aqui, que é o que a gente vê na tela. Um dos maiores diretores da sua geração, Martin Scorsese, fazendo uma grande reflexão sobre o passar do tempo. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita que o Irlandês fez de forma brilhante e que acabou, inclusive, subvertendo um pouco as expectativas das pessoas. Muita gente, talvez, estava esperando um filme com mais ação. Eu confesso que eu, inclusive, nos primeiros minutos de filme, me questionei um pouco isso, de pensar que não era isso que eu estava imaginando, mas aí, felizmente, eu me dei conta, né, me lembrei daquela grande premissa de que a gente não pode, né, ver o filme através do que a gente espera dele, sim do que o diretor está propondo, e o que o Scorsese propõe aqui é, como eu falei, uma grande reflexão sobre a passagem do tempo. Ele utiliza um dos seus grandes temas, né, um dos seus grandes gêneros, a máfia, para ele se questionar sobre o passar dos anos, a chegada ao fim da vida desses homens, desses mafiosos. E isso é, como eu falei, muito comovente, porque é um grande diretor ali, naquele momento já beirando os 80 anos, com uma carreira brilhante por trás, se questionando sobre o passar de todos esses anos. Eu posso estar enganado, mas eu acho que no futuro a gente vai olhar para trás e vai pensar como é que pode
que no Oscar de 2020 esse filmaço não venceu nenhum prêmio. Era isso que eu tinha para dizer, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu testei um formato um pouco diferente aqui, fazendo listas. Se vocês gostaram, por favor, deixem uma curtida no vídeo e comentem aqui embaixo o que estão achando desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Aqui já tem outros vídeos com essa temática de cinema, de contação de histórias. É nesse novo formato que eu estou apostando e eu espero que vocês gostem.